e paz da parte de Deus, nosso Pai, da do Senhor Jesus Cristo. Louvamos a Deus pela vida, pela salvação. Louvamos a Deus pelo que Cristo Jesus fez em favor de todo aquele que nele crê. Nós vamos hoje meditar um pouco a respeito do que é fé. Conforme Mateus capítulo 17, verso 20, texto que eu vou ler para nós, você vai contemplar o que foi dito por este evangelista. Diz o texto: e ele lhes respondeu, ele tem Jesus, porque aqui o texto diz a cura de um jovem possesso. É nesse texto que vai do verso 14 ao verso 21, que no verso 20 vem falar a respeito da fé. E é sobre a fé que a gente vai falar um pouco. E ele lhes respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Falando um pouco a respeito desta expressão pequena ou pequenez da vossa fé, na Bíblia de Estudo de Genebra tem a seguinte colocação: a fé dos discípulos não era pequena, porque lhes faltava confiança ou não esperassem sucesso. Eles estavam aparentemente surpresos pelas suas falhas, mas porque a expectativa deles não era apropriadamente baseada no relacionamento com Deus. Uma pequena porção, como uma semente de mostarda, que foi o exemplo que Jesus citou, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, de verdade, fé, se a sua fé for desse tamanho, mas se for na pessoa certa, se for em Deus, através de Cristo Jesus, olha, de verdadeira fé, é pequenininha, mas é uma fé verdadeira, da fé enraizada na submissão a Deus. Essa fé é eficaz, essa fé faz efeito, essa fé faz a diferença. Você também pode olhar sobre este assunto em Marcos, capítulo 9, verso 29, que nos orienta que quando a fé é desta forma, torna isso claro, quando fala da oração como a chave para você se comunicar com Deus, a chave para você depositar as suas ações diante do altar do Senhor, a chave para fazer com que você se comunique com aquele que era, que é e que há de vir. Se comunique com Deus através de Cristo Jesus, o Senhor. Vou fazer uma colocação a respeito da oração e depois vou fazer a colocação a respeito do que é fé. Falando em oração, que é o meio pelo qual nós podemos falar com Deus, fazemos a pergunta: você sabe o que é orar? Você sabe por que devemos orar? A teologia reformada sempre insistiu na importância e eficácia da oração. Deus nos criou e redimiu a fim de que pudéssemos ter comunhão com Ele. E é nisso que consiste a oração, ou seja, falar com Deus, se comunicar com Ele. E fazer isto quando? A palavra nos orienta no Salmo 1, no verso 2, que devemos meditar na palavra de Deus de dia e de noite. E quando meditamos na palavra de Deus de dia e de noite, seremos como árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que dá o seu fruto na estação própria e cuja folhagem não cai. Seguindo a respeito da oração, que é a comunhão que consiste do ser humano com Deus, quando ele ora, comunhão com Deus é você ter o prazer de andar na presença dele. É você colocar diante dele todas as coisas. Em Isaías 43:7, Deus diz que nos criou para o louvor da glória dele. No Salmo 150, no verso 6, ele nos diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Se você perguntar, como posso louvar a Deus? Como posso ser grato a ele? O apóstolo Paulo nos ensina em 1 Coríntios 10:31 o seguinte: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Deus, ele contempla a nossa ação e espera que tenhamos prazer de fazer o que fazemos com uma única finalidade: o louvor da glória de Deus. Ele nos fala por intermédio da sua revelação especial nas Escrituras, ou seja, na Bíblia. Você conhece a Bíblia? Eu acredito que você conheça, ou seja, você cristão. O cristão deve ter na memória que a Bíblia é composta de 66 livros e que esses 66 livros ele é dividido em Antigo e Novo Testamento, sendo o Antigo formado pela lei de Moisés ou pelo Pentateuco,
ou pelos primeiros 5 livros da Bíblia, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. O segundo grupo de livros do Antigo Testamento são os históricos, a saber Josué, Juízes, Rute, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Depois você tem os livros poéticos, que é Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Depois você tem os profetas maiores, que é Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. E fecha o Antigo Testamento com os profetas menores, ou seja, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Todo esse conjunto de livros forma o Antigo Testamento, ou seja, são compostos de 39 livros. Sendo, só fechando essa ideia do Antigo Testamento, o Pentateuco 5 livros, os históricos 12, os poéticos 5, profetas maiores também 5 e os profetas menores 12. Além do Antigo Testamento, nós temos o Novo Testamento, que são os evangelhos, a saber Mateus, Marcos, Lucas e João. Temos o livro histórico, que é o livro de Atos. Temos as cartas paulinas, que são 13 cartas, ou seja, Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, Tito e Filemão. Tem algumas pessoas que dizem que Hebreus foi escrito por Paulo. Tem outros que englobam Hebreus nas cartas gerais. E olhando para as cartas gerais, você tem Hebreus, Tiago, 1º e 2º Pedro, 1º, 2º, 3º João e Judas. E fecha o Novo Testamento, ou fecha a Bíblia com Apocalipse. No Novo Testamento você tem 27 livros. Com os 39 do Antigo Testamento, você tem um conjunto completo de 66 livros. Isto são chamados de as Escrituras Sagradas, ou a Bíblia. É na Bíblia que você tem conhecimento da revelação de Deus. Pois nas Escrituras e de sua revelação geral, na criação. Quando você olha, por exemplo, em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, você vai observar como Deus chamou à existência todas as coisas. Inclusive formou o ser humano. E ao ser humano, feito do barro, deu o fôlego da vida. E espera que esse ser ande na presença dele. Como já disse, ele diz em Isaías 43:7 que nos criou para a glória dele. Já disse que podemos glorificar a Deus da forma mais simples possível. Queremos ainda seguir falando a respeito por que devemos orar. Porque quando oramos, estamos falando com Deus. Quando oramos, estamos colocando as nossas necessidades diante de Deus. E as colocamos por fé, crendo que Ele vai agir em o favor de quem apresentamos. Seja a nossa vida, seja os nossos pais, seja os nossos irmãos, seja o esposo, seja a esposa, seja quem for. Quando apresentamos em oração, Deus contempla aquela oração e responde. Seguindo o contexto sobre por que devemos orar, também nos fala à medida que o Espírito Santo nos capacita para entender a sua revelação, nos convence do nosso pecado e opera em nós para que possamos obedecer à revelação que recebemos e nos regozijar nela. Nós não só lemos o texto, nós nos regozijaremos em conhecer o que Deus revelou para nós. Em resposta a isso, oramos para falar com Deus sobre Ele mesmo. Quem é Deus? Porque Deus se importa com nós, porque Ele está conosco em todo dia. Então, se nós falamos com Deus, ou seja, oramos para falar com Deus sobre Ele mesmo, para falar a nosso respeito, para falar sobre nosso relacionamento com Ele e tudo o que existe e acontece na sua criação. Pois em se tratando da criação, Deus ordena que nós devemos orar com oração e súplica por todos os santos, pelo órfão, pela viúva, pelo aflito, pelo necessitado. Devemos orar pelos que estão investidos de autoridade. Devemos orar pelo que se encontra encarcerado, pelo desaparecido, pelo sequestrado. Devemos estar na brecha da intercessão. E isso acontece através da oração. E fazemos a oração porque temos fé que Deus está a nos ouvir e a nos responder. Pois Ele mesmo nos diz em Jeremias, capítulo 33:3, clama-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não conheces. Não há tensão ou incoerência entre a realidade de que Deus é soberano sobre todas as coisas e o fato de que a oração é eficaz. Assim como Deus determinou que o ser humano deve se alimentar para saciar a fome, como já citei em 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais, também determinou que os redimidos devem orar a fim de que certos acontecimentos ocorram.
Deus determinou, até as orações que devemos fazer, de modo que estas sejam plenamente concordes com o seu conselho eterno. A soberania divina não contradiz, mas sim afirma a nossa responsabilidade de orar, como já citei antes, orar pelos santos, pelos enfermos, pelo órfão, pela viúva, pelo aflito, pelo necessitado, pelo desamparado, pela criança, pelo adolescente, pelo jovem, pelo adulto, pelo ancião, pelo que está investido de autoridade, orar pela nossa vida, orar pela nossa família, orar pelos que estão em nossa volta, orar pelos enfermos, enfim, colocar tudo diante de Deus. Embora Deus tenha ordenado que oremos, esse não é o único motivo pelo qual nos dirigimos a Ele em oração. Oramos porque somos totalmente dependentes de Deus e precisamos dele e de sua comunhão. Também oramos porque Deus controla todas as coisas soberanamente e, portanto, pode fazer o que lhe aprouver. Assim, pedimos que Ele escolha fazer coisas boas por nós. De todos os meios humanos que Deus emprega para realizar o seu plano eterno, a oração, sem dúvida, é um dos mais poderosos e eficazes, pois pede ao Deus Todo-Poderoso que haja em nosso favor. E Ele nos ouve. Porque o profeta Isaías diz que o ouvido do Senhor não está agravado, nem a sua mão está encolhida, para que não possa nos abençoar. É assim que se encontra em Isaías, capítulo 59, verso 1 e 2. Entretanto, ele diz, nesse texto de Isaías, que o que impede de Deus nos ouvir são os nossos pecados. Mas o apóstolo João, em 1 João 1,9, diz para nós claramente, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E isso o ser humano só pode fazer por fé. Aí vem a questão, o que é fé? Eu vou fazer a colocação para que você saiba o que é fé e em seguida eu fecho a nossa reflexão falando a respeito da oração, que é por fé que você busca a presença de Deus. Mas o que é fé? A fé é uma das partes centrais do nosso relacionamento com Deus. A fé em Deus é testada diariamente por notícias terríveis, por problemas pessoais, pelas falhas humanas de familiares e amigos. Entretanto, Quanto mais vivemos pela nossa fé, mais somos capazes de trilhar o nosso caminho neste mundo, confiando em Deus e em seu plano final para a humanidade. Olhando para o texto que foi lido, Mateus 17, verso 20, em que o Senhor Jesus enfatiza que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, nós dizemos a um monte que ele passe de um lado para outro e isso acontecerá. Componentes da fé em Deus e o que isto significa para nós. O primeiro componente é que a crença na existência de Deus e no seu reino invisível, conforme mostra em Hebreus capítulo 11, que eu aconselho que você leia. Quando você olha para Deus, contemplando o seu reino invisível, você tem esperança e você age. Com relação à esperança, podemos olhar adiante para um mundo além deste, onde vamos viver em paz com Deus para sempre. E o que precisamos fazer? Ou seja, qual é a nossa ação? Qual é a nossa atitude? A ação será, se acreditarmos verdadeiramente que a vida é mais do que aquilo que pode ser visto, a nossa fé guiará nossos valores e ações para que esteja de acordo com a nossa crença. Em quem você crê? Como você crê? Você crê verdadeiramente em Deus? Ou você crê em Deus e ao mesmo tempo diz, eu faço isso porque eu tenho condição econômica. Eu faço isso porque eu sei o que estou fazendo. Ou eu faço isso porque eu posso fazer. Eu tenho saúde, eu tenho conhecimento, eu sou uma pessoa letrada. Falando em conhecimento com base na letra, você pode se dizer, olha, eu sou uma pessoa que tenho graduação, ou que tenho mestrado, ou que tenho um doutorado, ou que tenho um pós-doutorado. Eu conheço da ciência. Mas eu quero te dizer que ciência nenhuma faz você chegar à presença de Deus. Porque o Senhor Jesus já nos disse em João 14,6, que só existe um caminho que leva o ser humano a Deus. Pois olha como é que ele declarou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por isso, você precisa, por fé, confiar no que Jesus disse, reconhecer a sua situação e buscar a presença de Deus. Mas buscar a presença de Deus através de Jesus Cristo, porque Ele é o único caminho. O segundo componente da fé seria a crença de que o mundo e tudo o que há nele é parte do plano de Deus e está sob o controle de Deus. Aí você novamente lê Mateus 17:20 ou lê João 1:3. E com relação a esse componente, queremos dizer que, de acordo com a Bíblia visual com infográfico, essa Bíblia apresenta duas recomendações, ou o que isto significa para nós. Sentido para a vida. Sabemos que
Tudo o que acontece conosco tem um propósito e é parte de um plano maior. E segundo, é a questão do poder. Mesmo a menor fé pode mudar a nossa vida e nos ajudar em momentos de dificuldade. Veja que quando você, que conhece as Escrituras, que maneja as Escrituras, que busca refúgio nas Escrituras, você vai contemplar diversas ações, dentre elas, aquela em que um moço leva um amigo à presença de Deus, abre o telhado de uma casa, desce a cama desse enfermo e coloca ele diante de Jesus, crendo que Jesus poderia fazer algo por aquele que se encontrava ali naquele quadro, que dependia dos outros em todas as circunstâncias. E, por causa da fé deles, aquele homem foi curado. Aquele homem foi levantado do leito. Aquele homem foi conduzido a conduzir o seu próprio leito. Porque agora ele estava de pé. Ele agora não dependia dos outros, mas ele agora podia agir. O terceiro componente da fé em Deus é a crença na Bíblia como a palavra objetiva de Deus. Eu falei sobre a estrutura da Bíblia, a sua composição dos 66 livros, destaquei os 39 do Antigo Testamento, depois destaquei os 27 do Novo Testamento, e você lendo porções deste livro, que é composto de 66, é um livro chamado Bíblia, ou chamado Escritura, mas a sua composição é de 66 livros. Então, essa crença na Bíblia como a palavra objetiva de Deus, você pode, por exemplo, ver claramente isto no Salmo 33:4, no Salmo 119:5, que nos diz a respeito da palavra que ela é lâmpada para os nossos pés, que ela é luz para o nosso caminho. Em Romanos 10:17, em Colossenses 1:10, em 1 Tessalonicenses 2:13. Nesses textos e em tantos outros, você vai encontrar orientações para você caminhar, para você permanecer na presença de Deus. Então, sem se tratando de orientação, a Bíblia dá orientação para viver todos os dias pela fé. O justo viverá pela fé. Diz assim em Romanos 1:17. O justo viverá pela fé. Você precisa andar pela fé. Sei que não é fácil, porque a fé, diz em Hebreus 11:1, é o firme fundamento das coisas que se espera e a convicção de fatos que se não vê. Eu não estou vendo, mas eu creio que Deus pode fazer. E quando a gente crê nele, ele diz, se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós diremos a um monte, passa deste lado para o outro, e a palavra nos garante que ele passará. A respeito da própria palavra, quando nós olhamos em Jeremias, capítulo 1, verso 12, o Senhor diz a ele, fiz-te bem, porque eu velo em cumprir a minha palavra. Em Mateus 24:35, a palavra nos diz que passa-se os céus, passa-se a terra, mas a sua palavra, ou seja, a palavra de Deus, não passará. Ela se cumpre. A respeito ainda da palavra, o profeta Isaías diz em Isaías capítulo 55, verso 11, que aonde ela vai, não volta vazia, mas faz aquilo que ao Senhor apraz. E isto você recebe por fé. E isto você recebe conversando com Deus. Por isso é que nós estamos falando de fé e de oração ao mesmo tempo. Porque a oração é conversar com Deus. E ao conversar com Deus, você coloca diante dele as suas necessidades. As necessidades do seu lar, as necessidades dos que ele cerca. E as necessidades até daqueles que você não conhece, mas sabe que necessitam. Por exemplo, o desempregado necessita de um emprego, o enfermo necessita de cura, o sequestrado precisa ser liberado, o faminto precisa ser suprido à fome, e etc. Então, mesmo em meio à provação, você e eu precisamos andar por fé. Aprovação. Você precisa ser aprovado diante de Deus. E para ser aprovado diante de Deus, só por meio de Jesus Cristo. Porque o ser humano caiu, como mostra lá em Gênesis capítulo 3. Ou seja, que é a queda de Adão. E com Adão caíram todos os homens. Mas, pela fé, o ser humano crê que é restaurado em Cristo Jesus, porque foi ele quem morreu em favor de todo aquele que nele crê. E ele na cruz do Calvário disse ao Pai que tudo estava consumado e que nas suas mãos entregavam o seu Espírito. E ele fez isso em favor de todo aquele que nele crê. E você recebe esta ação de Jesus pela fé. Estamos falando, a Bíblia nos orienta o que fazer e como fazer. E com relação à aprovação, Deus se agrada quando nós cremos ou crescemos na nossa fé e no conhecimento a respeito dele pela leitura da Bíblia. Por isso a palavra nos diz, no Salmo 1, verso 2, medita nesta palavra de dia e de noite. Por isso ela nos diz no Salmo 119, verso 105, que ela é lâmpada para os nossos pés e que ela é luz para o nosso caminho. Por isso ela nos diz no mesmo Salmo 119, versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E é por meio da oração que você fala com Deus. A oração assume formas e ênfases distintas em situações diferentes. E o ensino bíblico acerca da oração pode ser resumido de várias maneiras. Um modo útil de pensar sobre a oração é como uma atividade com 4 elementos a ser realizada pelo povo de Deus, do Deus individual e coletivamente,
tanto em particular como mostra em Mateus capítulo 6, versos de 5 a 8, como uns com os outros, como mostra em Atos 1,14, em Atos 4, 24. Devemos, primeiro, expressar adoração e louvor. Segundo, fazer confissão contrita do pecado e buscar o perdão. Terceiro, agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas. E quarto, interceder e suplicar por outros e por nós mesmos. Então, aí estão os 4 motivos, ou os 4 meios, ou as 4 razões de como devemos nos colocar diante de Deus. Eu devo colocar-me diante de Deus em atitude de adoração e louvor. Devo me colocar diante de Deus fazendo a confissão dos meus pecados e buscar nele o perdão. Terceiro, eu devo agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas, por exemplo, a bênção da vida, a bênção do suprimento diário, a bênção de uma família, a bênção do trabalho, a bênção do estudo, isso para quem estuda, a bênção de ouvir, falar, sentir, caminhar e tantas outras bênçãos. E por fim, interceder e suplicar por outros e também por nós mesmos. Eu devo a todos os dias me apresentar diante de Deus, pedindo que Ele me sustente neste dia, que Ele me dê discernimento da palavra, que Ele me dê saúde, mas não pensar só em mim, devo pensar também no meu próximo, sabendo que o meu próximo não é só o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, ou meus filhos, ou meu esposo, ou a minha esposa. Não, o meu próximo são todos que me cercam. E assim, não cuidar apenas de mim, mas cuidar do outro também. E fazendo isso, não é porque eu posso, não é porque eu sou soberana. Não, soberano é Deus. Onipotente é Deus. Onipresente é Deus. Ao ponto de eu orar aqui e saber que Ele responde em quem se encontra em São João do Cariri, em quem se encontra no Amazonas, em quem se encontra no Brejo Paraibano, mas em quem se encontra nos Estados Unidos, em quem se encontra na Europa, em quem se encontra na Ásia, enfim, em qualquer parte do mundo. Eu busco a Deus dessa forma, pela a fé, e creio que Ele está agindo. Por isso, nós deixamos aqui um pouquinho da meditação, partindo do versículo 17, do capítulo 17 de Mateus, o versículo 20, falando um pouquinho sobre o que é fé, falando isso de acordo com a Bíblia visual com infográfico, e também trabalhando com a Bíblia de Estudo de Genebra, mostrando que essa interação se dá pelas nossas orações, e as orações são feitas pela fé. Que Deus nos abençoe, e que você pense, o que é que eu estou fazendo a cada dia, diante de Deus e diante dos homens?